Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Hoje a gente vai falar de um assunto que não tem nada de alegria, nada de felicidade e é só pra me deixar azedo porque é um negócio que me ferve o sangue, tá bom? Então vamos lá, vamos nessa. Pois é, anteontem, se não me engano, né, eu tô gravando esse vídeo agora no dia 29, então acho que no dia 27 de setembro de 2017, saiu a sentença contra o Vila Mix, né, que é uma balada aqui da Vila Olímpia, aqui de São Paulo, uma balada de gente com grana, em favor de uma ex-funcionária e que, segundo a investigação que foi feita, né, uma das funções que ela tinha como funcionária era decidir quem deveria entrar ou não. Ou seja, o chefe dela, né, o gerente, dava um perfil de frequentador que deveria ser aceito dentro do estabelecimento. Pessoas que estavam fora do perfil eram literalmente barradas, não podiam entrar e eram convidadas a se retirar. Eu não sei como que ninguém armava um escarcéu nesse tipo de situação, porque eu já vi pessoas por muito menos armando um barracão. E talvez as pessoas armassem um barraco. Como eu não vou em balada, eu não sei em que ponto que tá isso daí. Talvez elas armassem barraco mesmo. Eu sei que já é um absurdo você ser barrado numa balada por qualquer motivo que não seja você não ter como pagar a sua conta. Ponto. É o único motivo que eu acho que é plausível de você ser expulso. Ainda, tudo bem, você tem uma restrição de idade na casa, porque vem bebidas alcoólicas e tal, isso daí também é previsto em lei. Tirando isso, não vejo nenhum grande motivo para você ser barrado numa balada. Mas, ok, podemos dizer que algumas casas têm alguns critérios ou alguma coisa assim que poderiam justificar esse ou aquele comportamento. Mas o grande pulo do gato que fez com que a funcionária fosse indenizada, em 60 mil reais, na verdade, e eu acho que é até pouco, é que um dos critérios que era utilizado pelo gerente da casa era que pessoas negras não deveriam entrar. E aí o que acontece? Duas pessoas negras entraram, porque estavam acompanhadas com outras pessoas brancas, e o gerente mandou mensagens no WhatsApp da funcionária falando que absurdo, quem deixou esses caras entrarem? E mandou uma foto dos dois negros, mandando a foto deles assim, e falou assim, ó, quem deixou esses caras entrarem? A moça falou, olha, eu fiz o que pude, eu falei pra eles que não era perfil da casa, mas eles estavam acompanhados, já tinha nome na lista, já tinha não sei o que, e aí ela acabou deixando entrar. O gerente falou, não pode, não é pra deixar entrar isso daí, isso é a última vez, não sei o que lá. E aí ela passou um constrangimento muito grande com relação ao gerente, o gerente teve que dar broncas nela, né? E pra coisa ficar mais bizarra ainda, ficar mais revoltante ainda, a funcionária é negra. Então o que acontece? As regras, as ordens da casa que ela recebia é que assim, ó, tá vendo você como você é? Você é negra. Você não pode deixar pessoas igual você entrarem nesta casa. Se você deixar essas pessoas entrarem nesta casa, você vai contaminar o ambiente com pessoas com um perfil que não é o adequado. O que acontece? Depois me mandaram uma reportagem do Cabrini, lá do SBT, que acho que a reportagem tem mais de um ano, se não me engano, que mostra que já era recorrente a reclamação com relação ao Vila Mix, né, de outros funcionários, que inclusive não quiseram se identificar, dizendo que também recebiam ordens, né, de selecionar quem entrava e não podia entrar gordo, e não podia entrar pessoas mal vestidas, e não podiam entrar pessoas negras. Na reportagem do Cabrini, o cara ainda fala que podiam entrar negros bem vestidos. Entenda o que seja bem vestido. E, entre outras coisas, pessoas feias não podiam entrar, então você poderia estar bem vestido, podia ser milionário, se você fosse feio, não podia entrar. Uma exceção era aberta para famosos, então se você for feio, mas famoso, aí você pode entrar. Aparentemente foi o que eu entendi da matéria do Cabrini, eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Na verdade, pelo Instagram da casa, os donos são o Jorge Mateus, que eu acho que são uma dupla sertaneja, né? Eu não acompanho esse estilo musical, então acredito que ele seja uma dupla sertaneja, Jorge Mateus. Tá, mas o Instagram diz que essa casa é deles. Além da casa Vila Mix que tem na Vila Olímpia, tem também o Festival Vila Mix, que pelo que eu entendi é um festival de música sertaneja. Eu acabei sabendo de pessoas que foram barradas, que não puderam entrar nessa casa. Tá? Que estavam com o nome na lista, inclusive, chegou lá na porta, o cara falou, olha, você não pode entrar porque você não é perfil. E tipo, que se exploda, sai daqui, vai embora. E conversando com essa pessoa que já foi barrada nessa casa, ela falou que isso é super comum em várias baladas em São Paulo. Eu, como sempre fui mais de bar que de balada, nunca frequentei muitas baladas para saber. Eu fiquei até curioso em saber se eu poderia entrar em alguma dessas baladas, se eu seria barrado por ser cabeludo, por ser barbudo, eventualmente não estar dentro dos padrões, sei lá, não entrar dentro do perfil da casa. Eu não sei se isso ferve o sangue de vocês como ferve o meu. Eu fico extremamente puto com relação a isso. Porque quando você segrega por roupa, já é uma segregação meio complicada. Tá? Eu já fico um pouco puto. Mas a gente até entende porque roupa é uma coisa assim, olha, não pode entrar de bermuda.
Eu sempre fiquei indignado com isso daí, mas ainda acho que passa, não pode entrar de bermuda, é uma regra da casa, vai todo mundo fritar lá dentro feito um ovo, mas tudo bem, você não pode ir com roupas leves, porque senão você não pode entrar. Tá, ainda vai alguma exigência que é cumprível ali, que é uma segregação mais ou menos, vai que nem ir num casamento, você não vai de chinelo no casamento, sabe, aquelas coisas assim. Enfim, tem algumas regras sociais que eu acho que até que dá pra entender. Agora, porque a pessoa é feia, qual é o critério de feia bonita? Porque a pessoa é gorda, já é um absurdo quando você vê essas coisas. Agora, quando você entra na questão de raça, isso tem um peso histórico, com toda aquela questão da discriminação, com toda a questão da escravidão, né? Dos negros terem sido escravos do Brasil, foram, sei lá, 400 anos de escravidão no Brasil, um pouco menos, sabe? É uma coisa tão pesada, é uma coisa tão grotesca, e os negros ainda continuaram, durante a maior parte do seu período de liberdade, em posições subalternas, sem acesso a camadas maior status social da população, e mesmo que o negro tenha alcançado esse status social, ou seja, o cara é negro ou a menina é negra, e eles têm dinheiro, eles têm posses, e eles querem ir numa balada, eles não podem entrar. Ou seja, não tem a ver com as suas posses, não tem a ver com as suas roupas, não tem a ver com aquilo que você conquistou na sua vida, não tem a ver com a sua classe social, tem a ver com a sua cor. Com uma coisa que é imutável, uma coisa que nasceu com você e que, sei lá, salvo o Michael Jackson, você nunca vai conseguir mudar. Isso é uma coisa muito grave, e eu fiquei muito feliz dessa funcionária ter ganho o processo, né, 60 mil reais, pelo que está escrito aqui, contra a gerência da casa. E eu fiquei mais impressionado disso não ter sido vinculado com mais força. Como que as pessoas não vieram falar mais coisas com relação a isso, do absurdo que é você ter casas que segregam cor. Sabe, é um apartheid isso daí. Sabe, é que nem aconteceu nos Estados Unidos, que você tinha, sei lá, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Banheiro para branco, banheiro para negro. Mesa para branco, mesa para negro. Sabe, gente, isso é o cúmulo. E isso ainda existe nos Estados Unidos em certos lugares. Tá? Eu tenho pessoas que eu conheço que foram para o Colorado, por exemplo, que dentro do ônibus não está marcado que é para sentar essa ou aquela pessoa. Mas as pessoas sabem que do lado de cá senta branco, do lado de cá senta negro, não sei aonde senta índio. Então, quer dizer, você tem esse apartheid ainda nos Estados Unidos, e isso é uma coisa asquerosa, isso é uma coisa horrorosa, isso é uma coisa nojenta. E, obviamente, as pessoas lembram do exemplo da África do Sul, tá, não sei o quê, mas não preciso ficar reexplicando aqui. O quão isso é ilegal, na verdade. Se é esse Jorge Mateus aqui, e isso realmente, não sei se partem deles, essas ordens, ou se é coisa do gerente, tal, não sei o quê, essas pessoas tinham que estar presas. Elas tinham que estar presas para aprender a merda que eles estão fazendo, para aprender o que está acontecendo. Eu acho que tem muito pouco barulho sendo feito com relação a isso. Mas enfim, uma das questões que foi levantada nas redes sociais, nos poucos lugares que eu vi discutindo essa notícia, era aquela questão da discussão liberal, né? Pô, a casa é uma propriedade privada, né? A casa de shows lá, e o cara deixa entrar quem ele quiser. Se ele não quer que entre pessoas mal vestidas, se ele não quer que entrem pessoas com esse ou aquele perfil, é o direito dele. E aí alguém até levantou um exemplo, tipo assim, se você tivesse uma casa, sei lá, uma festa judaica, você não ia ficar puto se alguém que fosse nazista tentasse entrar, alguma coisa assim e tal. Primeiro que esse exemplo é absurdo. A gente está falando de uma ideologia que é intolerante à existência de um grupo de pessoas. O nazismo é intolerante à existência dos judeus. Então, não tem condições, né, de você aceitar a entrada de pessoas nesse sentido. Assim como tem alguns grupos jihadistas, né, que são intolerantes à existência de judeus também, ou de cristãos, alguma coisa assim. Você não tem como tolerar um intolerante, né? Você não tem como tolerar uma pessoa que não aceita a sua existência como ser vivo. Eu entenderia, por exemplo, que numa festa do movimento negro, por exemplo, eles não permitissem a entrada de um racista. É completamente compreensível, né? Você não vai entrar na nossa festa sendo que você nos odeia. Agora, a situação inversa, em que não há ódio explícito entre duas partes, ou não há declarações de ódio específicas entre duas partes, passa a ser uma coisa inadmissível, entendeu? A pessoa não poder entrar na casa simplesmente porque ela é negra, é uma condição dela, tipo, não tem nenhuma justificativa para isso, porque ela não é perfil. Isso é uma limpeza étnica, de alguma maneira, dentro da casa. Tá? Ou seja, negro aqui na minha casa só como funcionário, sendo porteiro, sendo faxineiro, e não vai ser aceito dentro do ambiente, a menos que seja famoso. Aí se for famoso, tudo bem. Se o Tiaguinho for lá, se o Périx for lá, aí não tem problema. Agora, um negro desconhecido, uma negra desconhecida, sinto muito, não vão entrar. Você tem que ter leis que coíbam esse tipo de segregação. Você tem. Se é um estabelecimento comercial, você não pode proibir as pessoas de entrarem por motivos fúteis. Você pode proibi-las de entrar
porque, sei lá, porque tá fedendo, porque tá com a roupa inadequada. Você até pode estabelecer esse tipo de coisa assim. Você pode, por exemplo, falar que não pode entrar no metrô alcoolizado, por exemplo. Isso daí tá lá, tá escrito lá. E alcoolizado não pode entrar, ou bebendo álcool. Tá, sabe? Você tem algumas regras de convivência que você pode até estabelecer. Você não pode, por lei, proibir uma pessoa de entrar em determinado lugar porque ela é negra, ou porque ela é branca, ou porque ela é japonesa, ou qualquer outra coisa. Se fosse uma casa em que só entrava negros e que os brancos fossem proibidos de entrar, eu ia ficar tão indignado quanto. Só que você não tem a bagagem de racismo contra o branco que você tem contra o negro. Então, me deixa com mais raiva ainda uma casa elitista, de alto poder aquisitivo, para que só pessoas da high society vão, proibir a entrada de negros, exceto se eles forem famosos ou alguma coisa assim. Então, para mim, isso não tem discussão. Não tem discussão. Propriedade privada, o escambau. Não é a casa dele. Quando você está falando de casa da pessoa, a casa da pessoa é o seu ambiente privado, não é um ambiente que você abre para qualquer um. Uma casa de shows é um ambiente comercial, é um ambiente na qual o dono espera receber público. Ele espera receber pessoas que ele não conhece, que estão do lado de fora para chegar. Entendeu? Se fosse um ambiente, uma festa privada, por exemplo, uma festa fechada, eu até entenderia. Ó, você não foi convidado, você não tem convite, você não sei o que, você não pode. Agora, uma casa aberta, em que a pessoa tem convite, em que a pessoa tem nome na lista e a pessoa é proibida de entrar, isso é um absurdo que, assim, sabe, não tem o que você falar que é propriedade privada, o cara deixa entrar quem quiser. Se você acha isso, você é um boçal. Você é um boçal. Não tem essa história. Ou a pessoa abre para o público em geral, pode até estabelecer uma ou outra norma social, dependendo do contexto da casa, mas você não pode segregar com relação à altura, à cor, a peso. Como tem venda de bebidas alcoólicas e tal, não sei o que, você tem uma restrição de idade na casa. Mas restrição de cor de pele, cara, sinto muito, isso não tem que existir. Não tem. Entendeu? Nenhum país civilizado, nenhuma sociedade saudável tem que permitir esse tipo de coisa. Se você acha que, não, a propriedade é privada, o cara tem que aceitar, você é um boçal. Você é um babaca. A gente pode até discutir os métodos em como discordar da casa, se fazendo boicote à casa, se acionando a lei, enfim, isso daí a gente pode abrir para discussão. Agora, você achar que é normal ou que é ok esse tipo de coisa acontecer só porque a propriedade do cara é privada, sinto muito, não tá certo. E aí vai uma outra discussão que o pessoal também levantou, que eu queria muito falar aqui com vocês, que é sobre a questão se é melhor um racismo explícito para que você possa identificar quem são os racistas, ou se é melhor um racismo velado, na qual as pessoas continuam sendo racistas nos seus ambientes privados, e aí você, na verdade, acaba só estimulando a falsidade entre as pessoas. Eu também tinha essa dúvida, eu costumava pensar que era melhor que o racista se mostrasse mesmo, se expusesse, porque aí pelo menos a gente podia saber quem era o racista, quem não era, e saber quem evitar ou quem espinafrar. Mas depois eu conversei com um amigo meu que é psicólogo, né, o Hugo, ele tinha um canal aqui no YouTube também, eu acho que ele tá meio sumidão, e ele falou pra mim uma coisa muito interessante. Ele falou assim: é extremamente traumático pra pessoa negra, que já sofre de todo um estigma na sociedade e tal, não sei o quê, ser alvo de uma cena de racismo. Quando você tem uma cena de racismo clássica, como essa, por exemplo, você não pode entrar na minha loja porque você é negro, você não pode comer no meu restaurante porque você é negro, sabe? Quando você tem uma cena explícita de racismo, a pessoa tem uma sensação de impotência que é tão horrível, que é uma coisa que fere ela por dentro de uma maneira tão agressiva, tão cruel, que mesmo que ela chame a polícia, mesmo que a polícia prenda o dono do restaurante, mesmo que alguma coisa seja feita, que nem teve uma loja lá no Oscar Freire, há um ano atrás, 2 anos atrás, que um menino era negro, né, um menininho era negro, e os pais dele eram adotivos, né, tinham adotado a criancinha, os pais eram brancos. Os pais estavam na loja, a criança negra estava passeando por ali, e uma das funcionárias mandou a criança se retirar da loja, porque sai, achando que era um menininho de rua. Né? Então essa situação também faz 1 ou 2 anos que aconteceu, não lembro agora quando, foi lá no Oscar Freire, que foi um absurdo, aquilo lá é uma coisa horrível, né, uma coisa asquerosa que poderia acontecer. Esse tipo de segregação é extremamente traumática para a pessoa que sofre. E ainda que a polícia tome alguma decisão, tome uma atitude, o cara seja preso, tal, não sei o quê, você tem uma sensação de vingança, ou pelo menos de justiça. Mas o trauma que fica na pessoa negra, esse daí nunca se apaga, nunca. Então, depois que esse meu amigo me descreveu esse tipo de situação, eu prefiro que a pessoa nunca demonstre isso na frente dos negros, ainda que veladamente ela faça piadinhas, não sei o quê, porque isso, pelo menos pra mim, não é traumático. Isso não me expõe à humilhação, isso não me expõe ao ridículo, não faz eu me sentir um sub-humano, sabe? Uma criatura inferior, tal, sabe? Então, não ter essa sensação é melhor. E é um direito da pessoa
não querer ter esse tipo de sensação, não ficar feliz com esse tipo de sensação. Então você não vai mudar a mentalidade do babaca. O babaca vai continuar sendo racista, vai continuar achando que, sei lá, negro é menor, que negro não presta, ou que negro tem que ficar distante. Agora, pelo menos, esse babaca vai ser obrigado a engolir essa opinião para ele. O malefício que elas podem gerar para a sociedade vai estar contido dentro das suas cabeças de merda, tá? Vai estar contido dentro das suas opiniões abjetas, e isso não vai ser compartilhado pelos outros. Ou seja, as pessoas negras não vão ser obrigadas a conviver com esse tipo de pensamento horroroso, não vão ser obrigadas a serem expostas a humilhações, a ridicularizações públicas. Se a pessoa quiser ser racista dentro da casa dela, em off, junto com outras pessoas que pensam igual a ela, aí não tem o que ser feito. Tá? Então eu agradeço muito a esse meu amigo que me fez mudar de ideia, me fez repensar, porque efetivamente a gente pensa muito na nossa sociedade em punição. A gente pensa muito em punição em vários crimes, tá? Inclusive esse tipo de crime que é crime de preconceito. A gente pensa muito pouco em prevenção. Tá? Então, ao invés de ter que punir a pessoa que agiu de forma racista porque discriminou um negro em determinado estabelecimento, a gente previne que o negro tenha que passar por esse tipo de situação, e acaba sendo bom até para o racista, porque ele não vai receber punição nenhuma, e acaba sendo bom para o negro, que não passa por uma situação traumática e humilhante. Tá? Então é melhor assim. Tá? Dentro da minha opinião, do meu conceito agora, do que eu acredito, é melhor assim. Tá? Racismo não se discute. Não dá para aceitar racista, não dá para ser tolerante com racista, e seja ele racismo para qual lado for, contra asiáticos, contra índios, enfim, contra quem quer que seja. Não dá para você tolerar uma coisa dessas. As sociedades que vivem em apartheid, tá, são sociedades doentes. É bem comum as pessoas falarem que as gerações anteriores eram mais racistas do que as atuais. E eu acredito mesmo. Tá? Você vê a opinião da minha bisavó, do meu avô, da minha mãe e a minha, são opiniões que são gradualmente muito mais tolerantes no que diz respeito à diversidade racial. Então, se você continuar mantendo esse tipo de posicionamento e esse tipo de pensamento e combatendo as pessoas que são racistas, eu acredito que no futuro a gente consiga efetivamente ter uma sociedade muito mais saudável, muito mais tolerante no que diz respeito às diferenças raciais. E olha que interessante, saiu uma reportagem aqui no site da Unicinos falando que há um mês que o departamento do Ministério de Trabalho e Emprego, acho que é esse o nome? Isso, né, o MTE, não recebe verba para coibir trabalho escravo. Ou seja, ainda existe trabalho escravo no Brasil, ou condição de servidão análoga à escravidão, que eles chamam, né? E ainda hoje é possível encontrar pessoas trabalhando nesse tipo de situação. E há um mês que não tem mais dinheiro para esse tipo de trabalho, para esse tipo de fiscalização que impede que patrões contratem pessoas em condições análogas à escravidão. A gente fica sabendo de um monte de loja, de fábricas importantes, de grandes manufaturas, de empresas grandes, de pessoas até políticas, tal, né, ou do judiciário e tal, que tem denúncia de trabalho escravo em suas propriedades, ou condições análogas à escravidão. Ou seja, a gente ainda está vivendo num período colonial, num período feudal, em várias partes do Brasil. Por isso que essa questão do racismo é tão relevante, é tão importante. Ok, boa parte dessas pessoas que estão trabalhando em situação análoga à escravidão podem não ser negras, mas eu tenho certeza que a maioria é. E, enfim, independente da cor de pele delas, isso é um absurdo, e é um absurdo que o governo não esteja dando mais verba para que isso seja fiscalizado. Sabe, eu achei que essa notícia veio bem a calhar com esse vídeo que eu queria gravar já sobre esse lance do preconceito nessa casa. Não é só o Vila Mix que faz isso, tá? Tem muita casa, muita balada aqui em São Paulo que faz a mesma coisa. O Vila Mix ele tá servindo só de amostragem para uma série de casas que fazem esse tipo de discriminação aqui em São Paulo. E eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Aí você que decida como. Se é através de boicote, se é através de denúncia, se é através da lei, como você achar mais interessante. Mas isso não pode ser tolerado. Eu acho que os donos dessa casa têm que se pronunciar. Esse Jorge Mateus aqui, eu acho que eles têm que se pronunciar com relação a esse tipo de denúncia. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então é isso aí, sabe? Para mim, racismo e tolerância zero, tá bom? Então, um abraço para vocês e falou!